Agora tá gravando, né? Eu tinha esquecido de pôr. Valeu. Então só vamos voltar aqui para o pessoal que chegar não ficar perdido. Vou voltar o chat aqui. Aí assim eu consigo ver essas coisas. A galera tá te devendo um churrasco, viu, Lívia? Então só voltar aqui um pouquinho, ó, para então a posição, a forma e o tamanho vai variar, né, nas espécies, sendo que na cadela e na gata eles são mais craniais, enquanto que nas outras eles vão migrar. Tá? Depois vem nos ruminantes, que ela é a mais caudal, ou seja, que está lá na abertura pélvica. Na porca vai estar mais ou menos na metade do abdômen, e na égua fala que vai estar de 8 a 10 centímetros de sentido ventral à parede dorsal, mas não fala em qual altura que ele se deslocou. Aqui nas outras espécies, em relação ao tamanho dos ovários, ele varia, ó, conforme o ciclo estral, ok? Quando está no cio, geralmente eles tendem a aumentar de tamanho, fora do cio eles diminuem de tamanho, tá? O porte dos animais também influencia, né? Dos animais que a gente tem aqui, que o porte é mais variável, são, né, as porcas e as cadelas, tá? Então, varia lá de 4 a 6 na vaca, de 1,5 a 2 nos ruminantes, de 8 a 12 na égua, de 1 a 1,5 na cadela e de 0 a 8 a 1 centímetro na gata. O corpo lúteo, tá? Elas vão ovular, certo? Aí, após a ovulação, a parede da cavidade folicular, né, o folículo ele é formado dentro do ovário, que é isso aqui, ó. Ele é formado aqui dentro da parede do ovário, né? Que é isso aqui. Aí vai sair o óvulo, né? O óvulo aqui, e isso aqui vai se dobrar para dentro, ok? Ó, eles vão se dobrar, ó. E aí vai acontecer a formação do corpo lúteo. Uma coisa que eu comento que a professora Gisele, ela dá risada. O que acontece, gente? Falando um pouco de fisiologia. Fisiologicamente, tá? E assim, tanto no mundo dos animais quanto no mundo humano dos primatas, né? Nós primatas, quem seleciona o macho é a fêmea, tá? Não é o cara que escolhe, ok? O cara ele é escolhido. A maioria dos, né? E aí o que acontece? Existe a fase de aceitação e a fase não de aceitação. Tá? Hoje, né, na humanidade, existe tudo uma... Vai, Vitória. Existe toda uma cultura envolvida nisso. Mas o que acontece? O ciclo estral, né, ou o ciclo menstrual na mulher, ele tem a função de perpetuar a espécie, tá? E aí o que acontece? A mulher ou a fêmea, ela é responsável em selecionar um macho que dá características de longevidade, para a espécie. Então, como que funciona? Por exemplo, na natureza, os machos, quando disputam uma fêmea, qual que fica com a fêmea? Aquele que combateu os outros machos. Por quê? Elas, na verdade, elas não procuram um reprodutor. Né? Lógico que precisa da reprodução para poder ter a prole, para poder ter a cria. Mas elas procuram muito mais um progenitor do que um reprodutor. Porque o que acontece? O reprodutor, ele só quer reproduzir, ele só quer copular, ele não tem compromisso com a prole. Tá? Tanto é que existem algumas espécies de mamíferos, tá, silvestres ou selvagens,
que, vamos supor, dos primatas, eu não lembro se é o chimpanzé, se é o orangotango, o que que é. Se um macho assumir o harém ali de outro macho, porque ele bateu, ou porque aquele outro macho morreu, alguma coisa do tipo, o que que ele faz? Dizem, tá, que eles tendem a matar todos os filhotes que nascem daquelas fêmeas no período que ele acha que foi aquele outro macho que deixou os filhos, certo? Outra coisa, diz que acho que o leão, a leoa, enquanto ela está amamentando, ela não dá cio, certo? Como não sei de que forma, os leões sabem disso. Então, como ele sabe que enquanto ela amamenta, ela não dá cio, ou seja, ela não está ali para reproduzir, para copular, os leões tendem a matar os filhotes para quê? Ele mata aquele filhote, ela para de amamentar e ela pode copular novamente. Uma vez eu vi uma matéria que dizia o seguinte, né? O pessoal tem muito aquela coisa de falar, homem interesseiro, mulher interesseira, não sei o que tal. Foi um desses canais aí que tem documentário. E aí o que que eles verificaram? Dessa coisa, né? Que, tipo, da mulher ter interesse pelo cara que tem carro, pelo cara que tem dinheiro, pelo cara que tem essas coisas. Isso daí não é interesse direto, tá? Não estou falando de forma geral, mas não é um interesse direto pelo dinheiro, pelo carro ou pela coisa. O que que diz, o que que a mulher percebe nisso? Vamos supor, o cara que tem uma profissão estável, tem um ganho financeiro bom, tem um carro bom, pode comprar uma casa boa, o inconsciente da mulher diz para ela o seguinte: esse cara, ele te oferece segurança, ele te oferece proteção. Então, de forma civilizada, aquele cara, ele ganha, por exemplo, na competição do outro cara que, por exemplo, que não tem um emprego bom, que não tem uma renda boa, que não é estabilizado, porque o que que acontece? Se o cara ele não tem uma boa renda, ele não tem uma série de fatores, o que que ele transmite para a mulher? Insegurança, tá? Insegurança de uma longevidade, porque, vamos supor, ele é um reprodutor, né? Ele é fértil, né? Comumente, ele consegue fazer um filho, mas o perfil de vida, né? O perfil socioeconômico daquele cara não garante para aquela mulher que ele vai ter condições de, por exemplo, de dar saúde, de dar educação, de dar alimentação, de dar moradia para os filhos. Então, isso daí influencia no inconsciente da mulher. E aí a gente estava olhando, eu estava assistindo outro documentário depois, o que que acontece? Diz que a mulher inconscientemente, quando ela tem que tomar uma decisão, ela não é o cara, o machão, essas coisas que influencia na decisão dela. É o cara que ela nota características de ser um bom progenitor, tá? Porque é o cara que vai ajudar ela a criar os filhos, que vai dar suporte, essas coisas, e não simplesmente vai lá fecundar e partir o mundo. Esse é um lado. O outro lado é o seguinte: todas as fêmeas, tá? Inclusive as mulheres, né? Os mamíferos, elas produzem um odor característico que é o feromônio durante o período fértil, tá? O homem, né, o macho humano, ele não percebe mais esse cheiro. Tá? O feromônio é um cheiro que solta. Clássico disso, onde que é? Onde que acontece? Vamos supor, se você tem uma cachorrinha em casa e ela dá cio, aparece um monte de cachorro no portão da sua casa. Eles estão sentindo ou percebendo o cheiro do feromônio dela. Tá? E aí o que, que acontece? Existe a fase de rejeição e a fase de aceitação. E aí, nessa fase de aceitação, eu tinha um professor da reprodução, eu acho que ele trabalha com reprodução ainda, mas acho que ele não dá mais aula hoje, ele só dá treinamento. Ele dizia o seguinte: a mulher, quando saiu de casa, né, para fazer uma coisa qualquer, eu costumo brincar, para ir no açougue, para comprar puxeiro, ela teve vontade de passar batom,
de pentear, de escovar o cabelo, de pôr uma roupa melhor, passar um perfume bom, essas coisas, geralmente ela está no período fértil, tá? Assim, isso é notável, tanto é que às vezes o pessoal brinca, né? Pergunta se está ovulando, porque quando está ovulando é o período fértil da mulher. Então, existe, e aí a mulher inconscientemente ela faz isso, tá? Ela tem esse tipo de característica involuntário. Do nada ela sentiu vontade de se arrumar, né? Não é uma formatura, não é um casamento, não é um batizado, não é nada específico. Aquele dia, por exemplo, numa terça-feira, ela sentiu vontade de se arrumar. Possivelmente ela vai estar no período fértil. Se eu não me engano, na mulher, eu acho que é coisa assim de 7 a 15 dias, algo assim, depois da menstruação, tá? Então, geralmente, essa vontade são os hormônios que estão agindo. Vamos lá para frente agora. Então, aqui, ó, após a ovulação, vai ocorrer o quê? Uma ligeira hemorragia, certo? No local da ocitação, ou seja, na liberação do óvulo, que vai preencher a cavidade folicular anterior, aqui, ó, que passa a ser, então, denominada corpo hemorrágico. Então, sempre que ovular, vai ter a formação de um corpo hemorrágico, tá? Que ele vai começar a formar aqui, ó, tá vendo que ele tá vermelhinho? A borda aqui, ele tá dobrada para dentro. E aí, assim, se vai sair um folículo ou vários folículos, vai depender da característica dessa fêmea, tá? Por exemplo, se ela é uma fêmea polítoca, tá? Ou monótoca. Ou seja, polítoca, ela solta vários oócitos ao mesmo tempo. Cadela, gata, porca, ok? Monótoca, a vaca, pequenos ruminantes, e a égua, que geralmente pare um feto. Mas pode parir dois, mas geralmente é um, tá? Então, polítoca, monótoca. Que é o ovário de uma égua, só para mostrar a fossa ovulatória aqui. Aqui, ó, um corpo lúteo, ok? Como ele tem essa coloração, ó, é o corpo lúteo de uma vaca, ó, tem gente que chama esse corpo lúteo aqui de corpo amarelo, tá? Aí depois, na vaca, o que acontece? Esse corpo lúteo aqui, ele é responsável em produzir um hormônio que ele é abreviado como P4, ou progesterona. Esse hormônio que é produzido aqui, que é responsável em manter o útero da vaca, né, ou o útero de todas as fêmeas, mas da vaca, aqui é a produção maior, quietinho, tá, sem contração, para que ocorra implantação do embrião e desenvolvimento do feto, tá? E aqui, ó, onde tem a que eles chamam de cicatriz do corpo amarelo, ó, que é isso aqui, ó, é corpo albicans ou corpo albicante, ou seja, cada vez que ele ovulou, aí ele vai diminuir, né, porque isso daqui ele vai morrer, a morte do corpo lúteo é chamada de luteólise. Luteólise. Aí ele vai morrer, e aí o que vai acontecer? Após a morte desse corpo lúteo, ele vai ficar uma cicatriz, porque sempre que a gente tem um machucado, né, a tendência final é a cicatriz. Lembra que ele fez uma hemorragia, né, que é a primeira fase de uma ferida, e depois ele vai cicatrizar. Então, aqui, ó, folículo, ok? Um corpo lúteo, ó. Isso aqui é na régua. Olha aqui de cima, ó. Após ele ovular, ó, olha como que ficam os bordos aqui, ó. Aqui é o meio, saiu o óvulo por aqui. E veio aqui, tá? Uma coisa, antes que eu me esqueça, eu já vou falar. A única fêmea, tá? A única espécie que só ovula mediante a cópula é a gata, tá? Dos mamíferos domésticos é a gata. As outras fêmeas,
Todas elas. Todo o ciclo estral, tá? No caso das fêmeas de mamíferos domésticos. No caso da mulher, todo o ciclo menstrual, ela ovula, tá? Por isso que exige o período fértil da mulher, tá? Ó, é fértil geralmente de tal idade até tal idade. Aí os médicos, né, que trabalham com ginecologista, ginecologia, obstetrícia, reprodução, quando vão fazer o planejamento familiar, eles falam assim, ó, é bom, dependendo da quantidade de filhos que a mulher vai ter o primeiro filho aos 30 anos, aos 33 anos, tá? No máximo nessa idade, porque existe o período fértil da mulher. A mulher e as fêmeas, no momento que elas nascem, o que acontece? Elas já vêm com a quantidade de óvulo ou de óvulo que elas vão ter durante a vida, tá? A produção não é contínua igual é no macho, tá? E no homem. Ou seja, a cada ciclo que ela vai passando, ela vai perdendo, tá? Cada vez menos ela tem células germinativas. E a gata, o que acontece? Ela só ovula se ela copula, tá? Então, por isso que gata, né, quando está copulando ou está acasalando com um gato, ela faz aquele piseiro, aquela festa, aquela gritaria toda. Porque o que acontece? No pênis do gato tem um monte de estrutura queratinizada, que são as espículas. No momento que o gato tem ereção, essas espículas enrijecem, tá? E no momento que ele penetra na vagina da gata, essas espículas vão lesar a parede vaginal da gata, e essa lesão que acontece na parede vaginal da gata é estímulo para a gata ovular, tá? Então, se a gata não ovular, se a gata não copular, ela não ovula, tá? Diferente das outras que, tendo macho ou não, elas vão ovular de qualquer forma. Tá? Eu acredito que isso seja uma forma que esses animais têm de proteger as suas células germinativas. Porque pensa bem, para que ela vai ovular sendo que não tem um macho para fecundar? Então deixa o óvulo dela quieto lá. Se tiver um macho, ela copula e ovula. Se não tiver, ela não ovula. Tá? Aqui novamente, ó, um corpo lúteo. Aqui, ó, é uma vesícula no folículo ovariano, ok? E aqui ele tem algumas características, ó. O folículo ovariano, aí ele vai ovular, vai dobrar para dentro, ó. Aí ele vai começar a formar o corpo lúteo, aí formou aqui e formou aqui, certo? E aí depois ele vai regredir ou vai vir para cá. O que acontece? Existem alguns tipos de corpo lúteo. Se a vaca, vamos pegar a vaca como exemplo, ela deu o cio e não emprenhou, ela vai formar o corpo lúteo. Esse corpo lúteo, ele vai durar ali, eu acho que aproximadamente uns 18, 15 dias, não, tá? Não sei exatamente a idade do corpo lúteo. Esse corpo lúteo, ele vai morrer. Quando ele só é do cio, ele é chamado de corpo lúteo cíclico. Se ela ovular, ela for copulada ou inseminada e fecundar, ela vai precisar do corpo lúteo durante praticamente toda a sua gestação. Tá? Quando tem o corpo lúteo durante toda a gestação, tá? É corpo lúteo gravídico. Agora, ela ovulou, formou o corpo lúteo, não fecundou. Aí, ele passou ali de 20 dias, tá? Ele continuou ali na frente, ele continuou ali. Aí, ele já é chamado de corpo lúteo persistente. Aqui só para mostrar, lá atrás era de uma vaca, aqui é de uma égua, tá? Corpo lúteo sempre formando aqui, ó, na região da fossa ovulatória, que ela vai ovular aqui nessa região. Então, acabou, tá? Ele vai dobrar para dentro, vai formar o corpo lúteo e depois ele vai morrer. E é para ilustrar, ó, por isso que fala que a cavidade abdominal da fêmea, ela tem comunicação com o meio externo. Esse aqui, ó, é o ósteo, tá? Aqui são as fímbrias e aqui é o ósteo da tuba uterina. O que acontece? Para que tem esse ósteo? A função desse buraquinho aqui é pegar um óvulo que está saindo daqui.
tá? Então, como isso daqui se conecta ao útero, tá, ó, tá vindo aqui, ó, veio aqui, aí aqui, ó, ele vem o corno uterino, aqui tá o ligamento intercornual, aí ele vem para cá, aí daqui ele vai passar pelo corpo do útero, pelo colo, tá? Pela vagina, pelo vestíbulo da vagina e vai fora. Então, como isso daqui tem comunicação com tudo isso, a cavidade peritoneal da fêmea tem comunicação com o meio externo, tá? É isso. Outra coisa, que a gente pode fazer ou pode verificar, né, de estrutura aqui. O ligamento próprio do ovário, certo? Ele está prendendo aqui, ó. O mesométrio é um dos ligamentos que fixa, né, o útero ou que participa da formação do ligamento largo, tá? Ó, mesométrio, mesovário e mesosalpinge. Esses três ligamentos juntos, eles vão formar o ligamento largo. Notem, ó, que não dá para ver diferença nem aqui na figura de um do outro. Saiu o quê? Que o mesovário é o ligamento do ovário e o mesométrio é o ligamento do útero. Então aqui, ó, novamente, ó, mesosalpinge, mesométrio, aí mesométrio, mesosalpinge. Deixa eu ver se tem. E o mesovário vai estar aqui nessa região. Tá? Não estou vendo eles identificados aqui. Eles três juntos vão formar o ligamento largo. Aí aqui que eu tinha mostrado, ó, esse furinho aqui, ó, que ele vai abrir para pegar o ósseo daqui do ovário, ele vai se abrir aqui, ó, tá? No ósseo da tuba uterina, ó, que é esse buraquinho. Ou seja, ele está aqui, ele pega o ósseo aqui, conduz pela tuba uterina e joga aqui dentro do corno uterino, certo? O espermatozoide, no momento que ele é depositado no trato reprodutor, ele vem de encontro, geralmente a fecundação ocorre dentro da tuba uterina, e aí vem para cá já o embrião. Tá? Não é formado o embrião, mas ele vem fecundando para cá, naquelas fases de mórula, aquelas coisas. E isso daqui é uma coisa bastante interessante. No útero da vaca, principalmente, o que acontece? Esse aqui é o corpo lúteo. E aí, o que causa a morte do corpo lúteo é um hormônio chamado prostaglandina. Certo? No momento que essa vaca, ela começa, né, que os fetos começam a produzir cortisol, começa a ter aumento de estrógeno, e esse estrógeno, ele começa a influenciar na diminuição da produção de progesterona, tá? Ele começa a facilitar a produção de prostaglandina pelo útero. Mas o que acontece? O corpo lúteo, ele está no ovário. Como que essa prostaglandina que é produzida no útero vai chegar ao ovário? A prostaglandina vai ser produzida aqui dentro do útero, e aí, através da veia uterina, ela vai ser removida do útero. Tá? E aí, o que acontece? Como existe, ó, contato íntimo entre a artéria uterina e a veia uterina, tá? E a artéria ovariana, ela sai aqui, ó, da artéria uterina, a prostaglandina, ela tem uma passagem que é chamada de transmural, ou seja, ela sai de dentro da veia, deixa eu só ilustrar aqui, ó. Esses dois discos aqui é a artéria, e esses dois riscos aqui, ó, né, eles ficam em contato. É a veia. Então, a prostaglandina, que é a PGF, aqui no caso é a PGF2-alfa, ela vai estar descendo aqui nesse sentido, e aí ela vem aqui assim, ó. Aí a parede da veia e da artéria, elas entram em contato dessa forma. Aí essa prostaglandina que está descendo aqui, ela vai passar para dentro da artéria uterina, que lá em cima vira artéria ovariana. Aí ela sobe e chega ao corpo lúteo aqui. Ao chegar no corpo lúteo, uma das coisas que acredita é que ela provoca isquemia no corpo lúteo, ou seja, restrição de aporte sanguíneo, e aí o corpo lúteo começa a morrer. Após esse corpo lúteo morrer, ou com a morte do corpo lúteo, é desencadeado o trabalho de parto.
Tá? Basicamente ocorre dessa forma. Tá? Então aqui, a tuba uterina, elas são pares, né? Antes ela era denominada de oviduto, a salpinge ou trompas de falópio. Tá? Atualmente é chamadas de a tuba uterina. Por isso que o ligamento aqui, ele chama-se mesosalpinge. O que, que aconteceu? Mudaram o nome da tuba e não mudaram o nome do ligamento. Tá? Existem alguns livros que, quando tem alguma infecção ou inflamação da tuba uterina, eles falam que tem uma salpingite. Tá? A garrafa está entupida. Peraí. Vamos lá. Então, a tuba uterina, ela tem algumas regiões, tá? Ela tem uma dilatação, que geralmente é onde ocorre, né, a fertilização, o encontro do óvulo e do espermatozoide. Ela tem o ósseo abdominal, tá? Que é aquele buraquinho que eu mostrei lá para vocês, que é onde que ele pega o óvulo no ovário, e tem o ósseo uterino, que é onde ele vai soltar esse óvulo dentro do corpo uterino. Esses aqui são ligamentos, tá? Ó, mesovário, mesosalpinge e bolsa ovariana. Então, isso daqui é bacana a gente saber, principalmente para castrar cadela. O ligamento suspensor do ovário, ele é presente na cadela, na gata e na porca. E quando a gente rompe esse ligamento, facilita a exposição do ovário. Na cadela, a gente rompe. Na porca, geralmente, ele é móvel, não tem necessidade. E, assim, não castra a porca com uma frequência igual castra cadela e gata. E na gata, a gente não pode romper porque ele é vascularizado, tá? Então, aqui, a gente rompe porque facilita a exposição do ovário. Os ovários, eles geralmente eles estão inseridos, né? O da cadela é o que está totalmente dentro da bolsa ovariana. Ele é formado pelo mesovário, pela mesosalpinge e pelo ligamento próprio do ovário, que é esse aqui, ó. Aqui, ó. Esse pedacinho aqui. Então, esse ovário ele vai ficar contido dentro de uma bolsa, principalmente na cadela, que é o que tem a maior bolsa e só fica em comunicação para fora com o ósseo. Então, isso aqui, ó, a mesosalpinge, a tuba uterina, tá? Aqui, ó, a região da dilatação, então essa daqui é a ampola, é onde geralmente ocorre a fecundação, certo? Então, ó, o espermatozoide ele vem por aqui e o óvulo é captado por aqui, e geralmente eles se encontram nessa região onde ocorre a fecundação. Aqui só mais um desenho para ilustrar, né? Aqui estão as fímbrias, ó. Aqui atrás o número 1, tudo isso daqui é um ovário. Aí aqui, ó, é a tuba uterina e aqui é o corno uterino. Tá? Então ele vai lá, vai pegar o ovário, o óvulo, desculpa, e vai, geralmente a fecundação vai ocorrer aqui dentro e ele vai soltar o embrião aqui dentro para poder ser implantado. Ó, a bolsa, certo? Ó, a bolsa ovariana, e novamente, ó, tuba uterina, o ósteo, o corno uterino, o útero. Então, o útero é basicamente tudo isso aqui, ó. O colo, tá? Onde está a cérvix, o corpo do útero. Aí ele tem a sua bifurcação, tá? Ele é bicórneo, tá? Nas espécies que a gente estuda, ele é bicórneo, porque ele lembra, né? A dois cornos ou dois chifres. Então, por isso que ele é chamado de bicórneo, tá? A parede do útero, ele tem aqui, ó, interno e aqui é externo, ok? Então, a parte de dentro é a mucosa, a do meio é muscular e a de forma é a serosa. A de dentro, né, o pessoal conhece bastante como endométrio, o músculo miométrio e a serosa como perimétrio, tá? Então, quando, por exemplo, assim,
a mulher tem uma doença no endométrio, fala que ela tem uma endometriose, tá? Então, assim, ter uma endometriose não é um diagnóstico de doença, é só falar que o endométrio está doente. Não é diagnóstico de doença, não, gente, desculpa. Não é o diagnóstico da causa. Por exemplo, o que causou aquilo foi um câncer, uma infecção, sei lá o quê, tá? Ele simplesmente ele está falando que tem uma endometriose, tá? Que ele tem uma doença do endométrio, tá? Basicamente é isso. Se tiver só inflamado, tem uma endometrite, tá? Aí aqui, nos ruminantes, né, eles são marcados por várias elevações permanentes, que são as carúnculas, certo? As vacas têm aproximadamente de 80 a 120 carúnculas uterinas. Isso aqui é um corte histológico, tá? Aqui é a parte de dentro do útero, aqui é a parte de fora. Né? Isso daqui é o endométrio, né? Como é uma mucosa, ele tem essa característica de vilosidades. Aqui é o músculo uterino, e aqui é a serosa do útero, que é o perimétrio. Isso daqui são as cervix, tá? Ou os colos uterinos nas diferentes espécies. Ó. Na égua é dessa forma, na vaca é dessa forma, tá? Aqui está a vagina e aqui está o útero. Beleza? Então, ó, na porca é desse jeito aqui, na cadela é dessa forma e na gata é dessa forma. Tá? Então, assim, as duas espécies que exigem maior ou dedicação, ou dão maior trabalho de atravessar o colo uterino, é na vaca e na porca. Tá? Então, ó, isso daqui, ó, é a placenta, ok? E esses pontinhos vermelhos são os cotilédones, tá? Então, o que acontece? O cotilédone da placenta mais a carúncula do útero, esses dois juntos, quando eles se conectam, vão formar o que é chamado de placentoma. Tá? Isso aqui, ó, é o ligamento intercornual, né, que eles falam que só tem na vaca, não sei o que e tal, mas eu acredito que tem em outras espécies, mas o que está na literatura hoje é o que tem na vaca. Tá? Então, ele é duplo, ó, embaixo, em cima. Eles falam lá na literatura que o pessoal costuma tracionar esses ligamentos, ou usar esses ligamentos para poder tracionar o útero caudalmente para facilitar a palpação. Aqui um esqueminha, ó, ligamento intercornual. A vagina, ó, tá? Tem a vagina e tem o vestíbulo da vagina. A vagina, ela é a parte cranial do órgão copulatório feminino, que vai se prolongar, ó, desde o ósteo uterino externo até o ósteo externo da uretra. O que é isso? Isso daqui, ó, ósteo uterino externo até o ósteo externo da uretra. Ou seja, esse pedaço aqui, ó, é a vagina. Tá? Daqui para trás é o vestíbulo da vagina. É esse aqui, ó, que é a parte caudal do órgão copulatório. Que vai se prolongar desde o ósteo externo da uretra até a vulva externa e vai combinar, ó, funções reprodutoras e urinárias. Porque aqui, ó, a uretra abre aqui, tudo isso daqui, né, a vagina, toda essa extensão aqui, é o órgão copulatório da fêmea. Essa parte aqui, além de servir para copular, como a uretra ela abre aqui e a bexiga ela fica geralmente aqui embaixo, no momento que ela urina, a urina vai passar nessa região. Então, ela serve, o vestíbulo da vagina, ele serve tanto para o sistema reprodutor como para o sistema urinário. E no vestíbulo da vagina existem algumas glândulas, tá? Que são chamadas de glândulas vestibulares. Bom dia, Dani.
Elas serão pequenas, né? Mas só que em grande quantidade na cadela, na porca, na ovelha e na vaca. Tá? E vai ser uma grande massa muscular na vaca e na ovelha, ou seja, a ovelha ela participa, ela tem os dois. Tá? Uma grande massa glandular, não muscular. A vulva, tá? Ela vai ser formada por dois lábios, tá? Que vão se encontrar lá numa comissura dorsal, ou seja, assim, e na outra ventral, tá? Não é para ser o coração, ou seja, isso daqui é uma comissura e esse daqui é a outra comissura, tá? Circundando a abertura vulvar vertical, que é isso daqui, ó. Isso daqui não é vulva, eu escrevi errado aqui. Isso daqui é o clitóris. Ele fica aqui, ó. Aqui, ó. O clitóris. Tá? Então, o clitóris, ele na fêmea, ele tem os mesmos tecidos que tem o pênis no macho, tá? E tem basicamente a mesma característica, corpo e glande. Já visto? Os ligamentos, tá? Foi aquilo que eu comentei lá atrás, só vamos repassar aqui para... Tá? Eles vão dar fixação aos órgãos genitais femininos, tá? Que são pregas, né, duplas, ou seja, eles saem da parede, vão lá, fixam ao órgão e volta, e juntos eles vão formar o ligamento largo do útero, tá? Os ligamentos largos, direito e o esquerdo. Isso daqui, ó, junto dos ligamentos, a cadela é a única fêmea que possui o que é chamado de processo vaginal. Lembram que os machos tinham lá o processo vaginal, que é onde fica o testículo e tal? Entendi porque está zicado aqui. E aí o que acontece? A cadela, ela faz uma evaginação, tá? Do peritônio, que vai formar esse processo vaginal, mantendo o canal inguinal dela aberto. E aí o que vai acontecendo? À medida que essa cadela ela vai envelhecendo, a tendência dela é ir acumulando gordura dentro desse processo vaginal. Porque, veja bem, por aqui vem a parede abdominal, aí aqui é a região inguinal. Aí a cadela ela faz o processo vaginal dela assim, certo? Aí o canal inguinal ele permanece fechado na cadela. À medida que ela vai envelhecendo, ela vai acumulando gordura aqui, ó. Aí ela vai acumulando gordura, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Como ela acumula, essa gordura ela começa a abrir o canal inguinal. Com a abertura do canal inguinal, ela predispõe a formação de hérnia. Tipo, pode vir depositar intestino, útero, essas coisas ali dentro, tá? Então, a cadela é a única fêmea que possui o processo vaginal, ou seja, ela é mais predisposta do que as outras a formar a hérnia inguinal devido a isso aqui, tá? Então, não é raro a gente ver cadela velha com hérnia inguinal, tá? E, geralmente, quando elas não são castradas, o útero ele acaba vindo parar aqui dentro. Vamos ver se minha garrafa funcionou agora. Agora sim. Isso aqui é bacana, gente, porque o cio da cadela, ele é uma farra. Eu digo farra assim, porque não tem data certa para você falar, por exemplo, igual da vaca, né? A vaca, eu acho assim, que é a espécie que é mais conhecida, as fases do cio, essas coisas, por causa da importância econômica que tem. Mas na cadela, dá para fazer isso aqui, ó, uma citologia vaginal. Pega um cotonete, um suave, passa na mucosa vaginal, passa numa lâmina de microscópio e cora, tá? E aí o que acontece? Conforme a característica da célula, vai dar para saber, por exemplo, qual que é a fase do ciclo estral que ela está.
se ela está no proestro, no estro, no diestro ou no anestro, tá? E isso daqui, você pode, por exemplo, falar para o tutor, vamos supor, ó, aproximadamente daqui tanto tempo ela vai dar cio, ela está no cio, ela acabou de sair do cio, tá? Isso daqui com a citologia vaginal. E notem o seguinte, como que é variável, ó, o ciclo, ó. Vejam só, o ciclo ocorre em intervalos que variam de 2 meses a 1 ano. Ó, olha isso daqui. O sangramento, isso daqui é só na cadela, tá, gente? Indica que o período fértil vai começar. O que que acontece? Um monte de gente acha que a cadela, na hora que ela sangrou, acabou o cio. Na verdade, ele está chegando ao término do cio, mas só que é a partir daquele momento que ela começa a aceitar o macho. Até aquele momento, ela está no cio, ela está atraindo o macho, mas é como se fosse aquela fase de seleção. É a hora que ela bate nos cachorros, essas coisas. Então, ela sangrou, ela aceita. Tá? E é onde geralmente o pessoal fala assim, eu soltei que já estava sangrando, eu achei que estava acabando. É onde que ela está fértil. Tá? Então, mas notem como que é variável. Tá? Então, ó, anestro, proestro, estro e diestro. Então, ó, se a gente for pegar o período mínimo, ó, 2 meses de anestro, aí 6 dias de proestro, 7 dias de estro e 2 meses de diestro. Notem que esse aqui é o que menos varia, tá? Então, vai dar aí a cada 2 meses e meio, a cadela pode dar um cio. Agora, se a gente for por outro extremo, ó, 9 meses, 11 dias, 9. Ou seja, aí tem mais aqui, ó, ou seja, a cada, sei lá, 4 meses, mais ou menos. Esse aqui, ó, ele vai variar, que ela vai dar cio aproximadamente a cada ano, que dá isso daqui, ó. Então, existe muita variação. O que, que a gente nota hoje? Uma média de 6 meses. A cada 6 meses, aproximadamente, as cadelas dão cio. Tá? Mas é bastante variável, do jeito que está falando aqui, ó, a cada 2 meses ou a 1 ano. Quantos dias dura o cio? Aproximadamente 7 a 10 dias, tá? De 7 a 9. Aqui, ó, inicia quando a fêmea permite a cópula, tá? Ó, aí aqui fala, ó, o sangramento pode parar ou reduzir. Então, aqui, ó, então veja, ó, essa fase vermelha é quando ela tá atraindo o macho. Começa o sangramento, a fêmea está atraente ao macho, porém não aceita a cópula, pode ficar agressiva. Ou seja, ela fica aqui aproximadamente, né, de 6 dias a 2 semanas, e depois disso daqui ela passa a aceitar o macho. Então, isso daqui na cabeça do proprietário, se a gente for somar, ó, 11 com 9, dá 20 dias. São 20 dias que o cara, a hora que chega em casa, que ele vai abrir o portão para guardar o carro, ele tem que cuidar para o cachorro não entrar para casa. Quando ele vai sair, ele tem que cuidar para a cadela não sair para a rua. E aí fica aquela coisa. E assim, e durante 20 dias, constantemente, ele tem que ter cuidado. Tá? Então, isso daqui é o que acontece. Tá? Eu trouxe isso daqui que o pessoal pergunta bastante, mas eu acredito que a Gisele e o Alex depois vão detalhar certinho a fisiologia disso para vocês. Isso daqui é o ciclo estral. Tá? Se vocês quiserem pegar para verificar, né? A quantidade de dias que dura, né, o cio, ok? Tá, ó, ovelha, cabra, porca, vaca, tá? A duração do ciclo inteiro e a duração do cio, certo? E o momento da ovulação. Disso daqui, para quem trabalha com inseminação em bovinos, vem aquela coisa. Se a vaca deu cio de manhã, insemina à tarde, se aceitou monta, na verdade. Né? Se aceitou monta alguma coisa à tarde, insemina no outro dia. Por quê? Ó, o período, né, o momento da ovulação dela dura aproximadamente de 10 a 11 horas após o fim do cio. Então, terminou o cio aqui, certo? Ela vai ovular. Então, ela está aceitando monta. Não, aceitou monta de manhã, né, que as outras vacas estão subindo nela, ou o rufião. Insemina à tarde. Aceitou monta à tarde, insemina na outra manhã. E aí, por isso que faz assim com vaca.
Quem quiser saber o período de gestação, eu trouxe isso daqui por curiosidade, tá? Então, ó, vaca, 9 meses, égua, 11, cabra, 5, ovelha, 5, porca, tem esse macetezinho aqui, ó, 3 meses, 3 semanas e 3 dias, tá? Cadela vai de 56 a 62, gato é mais ou menos no mesmo prazo, fala aqui de 68, mas geralmente é 62, tá? A jumenta, 1 ano, a coelha, 1 mês. Tá? Dúvida desse aqui? Não houver, a gente vai para o próximo. Se houver, eu respondo e a gente vai para o próximo também. Não? Então eu vou fechar aqui. Para não ficar vídeo comprido, eu vou interromper essa gravação. E aí eu já coloco para gravar novamente.